Olá pessoas, bem-vindos à videoaula tutorial de Word. Esse vídeo é para mostrar algumas funcionalidades básicas do Word, para que vocês saibam utilizar o mínimo dele. É um programa que a gente utiliza sempre aqui na PJ, ele vai ser bem necessário. E qualquer dúvida de qualquer funcionalidade, vocês podem procurar no Google. A própria Microsoft disponibiliza tutoriais bem completos sobre cada funcionalidade de cada programa. Seja do Word, do Excel, do Project, tem um tutorial bem completo na internet da própria Microsoft. É bem útil. Mas, bom, começando aqui, eu vou mostrar o básico. Primeiramente de formatação. Como assim? Aqui o Word é dividido nessas abas aqui. A página inicial, inserir, design, layout, etc. E tem dois tipos de formatação. A formatação de fonte e a formatação de parágrafo. A formatação de fonte, bom, inicialmente essa primeira caixa é para alterar o tipo da fonte, o tipo da letra. São vários tipos de letra. Aqui você consegue alterar o tamanho da fonte, maior, menor. Deixar negrito, deixar itálico, deixar sublinhado. Vou botar esse aqui para calibre, que parece que tem negrito. Aí. Isso. Aqui a gente tem o taxado. Bom, primeiro aqui o sublinhado, ele tem vários tipos de sublinhado, não é só aquele sublinhado simples e o sublinhado duplo. Vários tipos de sublinhados. Você pode alterar também a cor do sublinhado. Aqui a gente tem o taxado, que na verdade é o riscado pra gente. Ele risca o texto, não é muito útil. Aqui do lado a gente tem sobrescrito e subscrito. Mais ou menos assim que faz a potência de 10. Tipo, 10 elevado a 2, você deixa o 2 sobrescrito. E o subscrito é a mesma coisa, só que ele fica embaixo. Tipo assim. Também não é muito útil pra gente, mas é bom saber dessa parte de formatação. Aqui do lado a gente tem o Word Art. Ele vem com alguns estilos pré-definidos de fonte. Dessa forma, normalmente ele usa como padrão uma cor de fundo para o texto, uma cor de borda, uma sombra, e cada estilo tem uma maneira diferente. Alguns têm até brilho. Fica dessa forma o texto. Ele tem várias maneiras. E aqui a gente muda a cor da fonte. Dessa forma. Aqui em cima a gente consegue apagar toda a formatação do texto, deixando ele o mais normal. Pode ver que eu tinha modificado, a única coisa que eu tinha feito nesse texto de modificação do padrão era mudado a letra para calibre light. Quando eu apago tudo ele volta para calibre corpo. E aqui do lado a gente tem algumas modificações em relação a maiúscula e minúscula. Aqui é a primeira letra da frase em maiúscula, aqui todas minúsculas, todas maiúsculas. Aqui cada palavra, a primeira letra de cada palavra vai ficar em maiúsculo e todas as outras minúsculas. E aqui ele vai pegar todas as minúsculas e transformar em maiúsculas e vice-versa. Dessa forma. O F é a única letra em minúsculo aqui. E eu quero só a primeira letra. Aqui do lado a gente tem a marcação do texto. Desse jeito. Eu vou fazer algumas formatações nesse texto para mostrar como é que funciona o pincel de formatação. O que é o pincel de formatação? É uma funcionalidade bem útil do Word, que ele copia todas as formatações de um texto que você selecionar primeiro e cola elas no texto que você selecionar depois. Para selecionar o pincel de formatação é aqui, ó. Você clica nele e aí você marca o texto que você quer colar a formatação desse jeito e o Excel vai copiar todas as formatações. Lembrando que para limpar todas as formatações é só clicar nesse botão aqui. Eles voltam tudo normal. Menos as marcações, pelo visto. Eu chamo isso de marcação. Mas ela é cor de realce do texto. Bom, outra parte de formatação que a gente tem é com relação ao parágrafo. Você pode deixar o texto justificado à esquerda, centralizado, justificado à direita, ou justificar. O texto justificado ele vai tentar preencher a linha por completo, não terminando o texto no meio da linha. Ele vai criar mais espaços entre as frases, se necessário, para conseguir deixar o texto quadradinho, mais ou menos. Quadradinho é a única expressão que eu consigo usar para explicar isso. O texto fica justificado. É ótimo em documentos. Ele faz isso que ele descreve aqui, o texto justificado proporciona bordas limpas e nítidas ao documento. É mais ou menos isso mesmo, ele deixa o texto mais visualmente agradável, porque ele vai ter menos quebras, as frases vão terminar todas no mesmo lugar e os parágrafos vão estar sempre alinhados e esse tipo de coisa. E aqui em cima a gente tem os marcadores, os 3 tipos de marcadores. O primeiro é marcador por símbolo, ele vai criar um símbolo para cada marcador.
O segundo é por número, por numeração, por contagem, seja 1, 2, 3, ABC, 1i, 2i, 3i. E o terceiro é o mais útil deles, ele cria em forma de lista e mistura todos os outros. Como assim? Bom, o primeiro título, dependendo do que você selecionar aqui, claro, ele pode alterar a ordem, mas a mais usual é essa aqui. A parte principal ele vai numerar, ele vai marcar por números. A segunda parte, quando você selecionar outra linha e apertar um tab, ele vai utilizar o A. E a terceira parte... Ué, por que ele não me obedece? Aí. E a terceira parte ele vai utilizar aí. Aí, 2. A quarta, ele vai voltar para numeração, mas entre parênteses. E aí ele vai fazendo a mesma coisa com as outras, utilizando mais parênteses para modificar. Depois ele vai utilizar o ponto. E é muito útil para a organização do texto, principalmente. E se você quiser voltar uma formatação, por exemplo, o texto que eu vou escrever nessa linha não pertence mais a essa formatação específica, ele na verdade pertence a essa formatação de só com um parêntese. Então você tem que escrever ela, apagar a formatação que ele usou e escrever ela por extenso. Dessa forma, e dar um espaço, ele alinha o texto novamente. Dessa forma. É muito útil, realmente muito útil quando você está escrevendo textos com tópicos. Esses marcadores quebram um baita de um galho. Aqui você consegue definir o recuo dos parágrafos, aumentando ou diminuindo o recuo dos parágrafos. É bom para alinhar o texto também. E aqui você define o espaçamento das linhas, mais ou menos assim. Acho que é aqui. Vou ter que selecionar mesmo. Ele não está me obedecendo. Aí, pronto. Por padrão ele usa 1.15, se eu não me engano, e você pode aumentar o espaçamento dessas linhas. É útil para a formatação do texto também. Aqui do lado a gente tem o preenchimento do fundo da linha, ele pinta toda a linha de uma determinada cor. E aqui tem as bordas de uma linha. Você pode deixar uma borda direita, uma borda esquerda, uma superior, uma inferior. As externas, todas as bordas, se você selecionar mais de uma, faz sentido. Todas as bordas. Pode ver que aqui no meio ficou um pouco mais escuro. E você consegue alterar o tamanho dessas caixas, quando você cria as caixas, utilizando as grades. Logo em seguida a gente tem o localizar e substituir aqui em cima, que é bem útil quando você precisa modificar a mesma palavra de um texto. O localizar ele é autoexplicativo. Você escreve o texto como ele está escrito no texto e ele vai marcar para você e te mostrar onde está. E o substituir ele vai modificar o texto que você pesquisou por outro. No caso aqui ele vai localizar a formatação e vai substituir por outro dessa forma. E é muito útil quando você tem, por exemplo, o nome de um cliente escrito errado várias vezes ao longo do documento. E você modifica isso dessa forma. Depois a gente vai falar um pouco de layout. A gente consegue modificar o recuo padrão do texto, dos parágrafos, e o espaçamento padrão do texto. Consegue modificar o tamanho da folha também. Aqui por padrão ele utiliza A4, que é a folha normal de impressão, mas você pode utilizar de outra forma. Você pode dividir o texto em colunas, que quando você chega no final de uma coluna, ele vai iniciar outra antes de passar para outra página. Desse jeito, ele fica dividido em colunas. A orientação da página retrata a paisagem e as margens que você espera, mas por padrão a gente utiliza normal mesmo. Voltei para a coluna 1. Logo depois a gente tem cabeçalho e rodapé. Tem duas maneiras de inserir cabeçalho e rodapé. A primeira delas é clicando nesse espaço em branco acima do texto. Você está na parte do cabeçalho. Tudo que você escrever aqui, ele vai ser copiado para as outras páginas, que é o cabeçalho das páginas. Escrever continua aqui. E a mesma coisa serve para o rodapé. Você seleciona ele aqui clicando nesse espaço vazio embaixo. Vai continuar repetindo-se nas outras páginas. É para isso que serve o cabeçalho e o rodapé. E a gente também tem o número de páginas, que é uma contagem das páginas. Você pode inserir essa contagem no início das páginas, no fim das páginas, nas margens. No caso eu gosto de, por exemplo, utilizar no fundo.
Aí ele utiliza no rodapé uma contagem, tipo página 1, página 2. Ele vai fazendo essa contagem das páginas. A marca d'água. A marca d'água fica uma imagem de fundo. Ele tem algumas padrões, algumas são textos. Aqui na PJ a gente utiliza normalmente como marca d'água o nosso logo. E você tem que selecionar a imagem dessa forma que eu estou selecionando. Deixa eu ir explicando, falando. Aí você vem em marca d'água, personalizar a marca d'água de imagem, selecionar a imagem. E aí ele vai perguntar se você quer imagens da internet ou de um arquivo. Eu tenho salvo o logo da PJ. O logo da PJ é transparente, vou dar um OK. E ele fica com a marca d'água em todas as páginas, dessa forma. Aqui do lado também, na aba de design, a gente tem a cor da página, que é a cor do fundo da página, e as diferentes formas de borda da página, como que ela vai ser impressa. No caso aqui não tem bordas, não tem nada delimitando essa página. As bordas das páginas, tem vários tipos de borda, mas essa divisão aqui, para isso que servem as bordas. Agora falar um pouco de comentários. Os comentários, eles são extremamente importantes na PJ. Quando você envia um documento para alguém, essa pessoa sugere modificações através da interface de comentários. Tem duas maneiras de criar comentários. Ou você marca o texto, clica com o botão direito e clica em novo comentário. O comentário vem por padrão seu nome salvo no Microsoft Office. Ou você vem na aba de revisão e clica em novo comentário. E aí você escreve o comentário. Tem duas coisas sobre comentários. A primeira delas é responder, que você responde diretamente um comentário. Tipo, modifique o título e você responde o comentário como modificado. E além de responder, você também pode marcar como resolvido, que aí o comentário fica desse jeito transparente, porque você sabe que você já resolveu aquele problema. Para excluir e editar comentários, você clica com o botão direito. O contrário de resolver é reabrir comentário. E você também pode excluir o comentário clicando com o botão direito, clicando em excluir, ou pela essa aba de revisão. Tem todas essas opções aqui em cima. Controle de alterações. Quando você envia um documento para alguém sem proteção, essa pessoa pode fazer alterações no documento e você não sabe que tipo de alteração essa pessoa vai fazer. Se essa pessoa quiser te mostrar as alterações, ela vem aqui no controle de alterações e ativa essa opção. Como assim? Bom, desse jeito. O documento, antes de eu clicar em controlar alterações, ele estava dessa forma que vocês estavam vendo. Depois eu inseri essa linha escrito desse jeito. A marcação simples é essa abinha vermelha aqui do lado. Toda a marcação, o próprio texto fica modificado em vermelho, nessa cor diferente. E é ótimo para saber o que as pessoas mudaram no seu documento. E você pode aceitar ou rejeitar as alterações. No caso de rejeitar, por exemplo, eu fiz esse tipo de alteração, eu venho aqui e dou um rejeitar, ou a alteração vai ser apagada. E quando eu dei o aceitar, a alteração foi aceita. E você vai passando anterior e próximo utilizando essa interface. Tipo, anterior e próximo. Você navega entre as alterações feitas desse jeito. E aqui no caso eu quero rejeitar essa e quero rejeitar essa também. Prontos. Você pode desativar o controle de alterações clicando nele de novo. Uma coisa que eu esqueci de falar. O nome do comentário ele é baseado no nome do seu Microsoft Office. No caso o meu tá Scott. Para alterar isso você vem em arquivo, opções e tá aqui em nome de usuário. Você pode colocar, por exemplo, eu vou colocar Scott com 3 T's. Dá um OK. Ele não alterou ainda, mas é ali. Acho que tem que reiniciar o Word para conseguir fazer efeito. Mas aí, visualizar duas partes do documento. Você vem na aba de exibir, você clica em dividir e aí sua tela fica dividida em duas partes. Você consegue fazer alterações na parte de baixo e na parte de cima ao mesmo tempo e visualizar essas duas partes. É ótimo quando você está usando documentos muito longos, para não ficar perdido, você divide
e remover divisão, você volta ao original. E por último, como colocar senhas em documentos. Isso é feito na hora de salvar. Você clica em arquivo, salvar como, procurar. Quando você for selecionar o lugar, você vem aqui em ferramentas, opções gerais, e vai abrir a senha de proteção e a senha de gravação. A senha de gravação Calma, deixa eu lembrar. A senha de proteção vai impedir que o arquivo seja... Não, senha de gravação vai impedir que o arquivo seja modificado. Ele vai conseguir ser visualizado para somente leitura, mas ele não vai poder sofrer alterações. Enquanto a senha de proteção, o arquivo não vai nem abrir se você não tiver a senha. A pessoa não vai ter como nem visualizar o arquivo. E é muito simples para inserir a senha. Você coloca a senha, ele vai pedir para você redigitar a senha. E depois você salva o arquivo normalmente e ele vai ser salvo com senha. Ele vai pedir senha na hora de abrir. Bom, essa foi a videoaula básica de Word básico. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo para perguntar ou falar com alguém do TI. Era isso, espero que tenha gostado. Muito obrigado e tchau.